Olá, pessoal! Boa noite a todos. Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco e que vocês possam interagir conosco. Nós vamos discutir hoje sobre um tema muito bacana, muito legal. Denise, eu acompanho ela nas redes sociais e resolvi fazer esse convite para ela, aceitou de bate-pronto, para falarmos sobre um assunto muito bacana. Então, você que é um codependente ou você que já passou por esse momento assim mais crítico da codependência, hoje já aceita um pouco mais, seja bem-vindo conosco, interaja, que você vai aprender um pouco hoje sinais e sintomas Seu da sinal tá codependência. bom? Tá. Então, eu vou colocar uma livezinha, uma vinhetazinha antes da gente começar. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Joia, joia, joia. Então, vamos lá, né? Mais um dia de live, mais um dia de troca aqui, de aprendizado. Denise, acho que você não liberou o seu microfone e a sua câmera. Aí, a nossa conexão está um pouquinho dando delay. Você está me ouvindo bem, Denise? Libera o seu microfone, que está zerado ainda. Está me ouvindo, Denise? Vamos lá. Você está me ouvindo bem, Denise? Deve ser a conexão. Bom, vamos lá, né? Pessoal, assim, ó, ao vivo acontecem essas coisas, né? E tá tudo bem. Vamos ver se ela consegue voltar aqui. Eu vou colocar aqui o nosso tema de hoje, né? Mas primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui pela TV Erga Omnes, que nos cede esse espaço, né? E para a gente discutir um pouquinho sobre esses assuntos, né, da saúde mental. E isso é importante para todos nós, né? Então, a TV Erga Omnes, essa que está passando por ali, ela faz parte hoje de um montante de assuntos muito interessantes que agregam muito valor, né, nas nossas vidas. Deixa eu ver aqui. Oi, Denise. Quer acessar pelo celular mesmo? Pode acessar. Eu acho que a conexão por lá não deu certo. Eu vou te mandar o link novamente. Eu já estou ao vivo aqui com o pessoal, tá? Espera aí que eu vou mandar um convite para você. Pessoal, só um minutinho. Vou mandar um convite para ela de novo aqui. Para a gente já começar. Bom, então, né? Falar sobre codependência é um assunto muito legal, né? Até porque a codependência ela pode ser emocional, ela pode ser psicológica, ela pode vir atrelada com a das dependências químicas, né? Enfim. E ontem nós tivemos uma reunião familiar a respeito dessa questão, né? Que foi muito interessante a participação dos familiares, entendendo e interpretando o que é uma codependência, né? E aí, hoje nós vamos discutir sinais e sintomas da codependência, que não deixa de ser uma patologia.
você que convive com o dependente químico, você que tem ali toda a dinâmica com o dependente químico, você também é afetado, né? O comportamento dele, muitas das vezes, desfoca o seu e você acaba sendo até anulado todas as suas questões, né? Então, vamos lá, né? Codependência, sinais e sintomas. Vamos ver se a Denise entra. Estou aguardando ela aqui. Já mandei o link. Enfim, pessoal, vocês que estão me vendo, estão me ouvindo, sinalizem por gentileza lá nos comentários, por favor. E nos diga também de onde vocês estão nos vendo, que é importante nós sabermos até onde nós estamos alcançando as pessoas, né? Pode, por gentileza, falar no chat que eu coloco os comentários. Você que se identifica com esse tema, também pode colocar, interagir conosco, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma identidade com esse tema, né? Você tem um ente querido, está em tratamento, ou já passou por essas questões mais críticas, e hoje já identifica que você é um codependente, você é uma pessoa que convive com isso e foi afetado, né, indireta e diretamente sobre o olhar da codependência. Pode comentar também, faz parte aqui do nosso movimento. Sejam muito bem-vindos. Vou ver mais uma vez aqui se a Denise conseguiu. Acho que sim. Aí sim, Denise, deu certo. Aí sim. Tá me ouvindo? Estou. Ah, perfeito. Eu fiz uma apresentação aqui, eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Seja muito bem-vindo aqui no canal Recuperação em Foco. Obrigada. Eu sou Denise Orejana, sou aqui da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Sou psicóloga com especialização em saúde mental, com ênfase em dependência química e atuando em codependência. Muito legal, muito legal. E aí, Denise, como que você foi para essa área, né? Porque ser psicóloga tal poderia ter outros tipos de atendimento, mas como que você veio para esse nicho de pessoas, né? Que hoje a gente tem aí um número bem expressivo, né? A dependência química, ela vem de uma forma avassaladora, eu diria, por conta assim, né? Eu costumo dizer que a doença dependência química, ela não tem cura, ela vai te derrubar e ela é progressiva, assim Exatamente. Como a codependência também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que você veio para esse lugar, assim, e que se identificou com esse tema. Na verdade, na época da faculdade, durante os estágios, já naquela época, aqui em Sorocaba estava tendo um movimento, né, de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, onde os pacientes, na época, foram para RTs, né, residências terapêuticas, com cuidado de saúde mental. E nestas residências terapêuticas, haviam muitas pessoas dependentes químicas com comorbidades, né? Com vários transtornos mentais e comorbidades relacionadas à dependência química. E daí, nisso, já começou todo o interesse relacionado à saúde mental, já começou todo o interesse relacionado à dependência química. Fui para os CAPs AD, né, trabalhar com CAPs de álcool e drogas, e aí começou tudo, né, daí logo depois já fui para clínicas, hospital, para trabalhar nessa área, e muitas pessoas falam, né, que para trabalhar nessa área é preciso muita coragem, resiliência, né, amor, né, não são... No meu meio, né, dentro de pessoas que eu conheço, não são todos os psicólogos que têm interesse ou gostam de trabalhar com essa área de dependência química. É uma área que exige bastante do profissional, inclusive, né, onde a gente trabalha o tempo todo com saúde mental, onde a gente trabalha o tempo todo com frustrações, né?
Então, mas ao mesmo tempo é algo que eu gosto muito, com muitos sucessos, com muitas perdas, né? E a gente lida com isso o tempo todo, né, Jaira? Você sabe o quanto é difícil. Quando eu fui para trabalhar no hospital, na clínica, eu comecei a perceber demandas familiares, né? Eu comecei a perceber muitas famílias em sofrimento, muitas famílias sem conhecimento, muitas famílias sem entender o que estava acontecendo, né? E a partir daí eu comecei a estudar sobre codependência, comecei a participar de alguns grupos, de alguns cursos, fiz cursos com Neuzinha Broto, que é uma codependente incrível, mãe de dependente químico, escritora, né, do livro Diário de uma Codependente, uma mulher incrível, com uma história maravilhosa, que tem ajudado muitas famílias, inclusive, né, fiz curso com ela, nos tornamos amigas, e a partir disso eu comecei também a atuar com famílias dentro da instituição, com grupos, né, online ou mesmo no acolhimento dessas famílias na instituição, e vindo para o consultório em Sorocaba, trabalhando também com dependentes químicos, tendo contato com essas famílias, dando orientação, dando suporte, porque envolve muito sofrimento. Essa é a palavra. E o que eu fui percebendo também, Jairo, ao longo desse processo, foi o adoecimento, né, familiar, onde a gente entra no termo codependência. Esse termo codependência surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, onde dentro de grupos, né, dos alcoólicos anônimos da época, as pessoas começaram a perceber que as famílias eram muito afetadas com o alcoolismo e desenvolviam relação, né, com o alcoolista, lá na época, uma relação de um padrão de relação muito ruim, muito nocivo para ambos, tanto para o dependente quanto para a família, né? E a gente entende como codependência, né, uma pessoa fortemente ligada emocionalmente a um dependente químico. E quando a gente fala de fortemente ligada emocionalmente, é muito complexo, né? Cada família tem a sua dinâmica, cada mãe, cada esposa, cada pai tem a sua dinâmica emocional, né? E muitos se perdem no meio disso, né? Então, esse trabalho com famílias é muito importante, né? Eu entendo que nós ainda não temos, né, no nosso país, né, falando agora a nível de país, uma rede de tratamento sistêmico, né, que envolve tanto o dependente quanto o familiar. Geralmente o familiar, ele não se vê doente, ou ele não se acha doente. Doente é o dependente químico. Isso quando ele entende como doença, né, que a dependência química é uma doença, que também é um processo de entendimento, de conhecimento sobre a dependência química, né? Onde há muito estigma, muito preconceito, e isso precisa ser encarado, isso precisa ser falado, né? Não é falta de vergonha, é uma doença que precisa ser tratada, né? E o codependente, né? Esse familiar que se relaciona, que tem um relacionamento com uma pessoa dependente química ou compulsiva, né? Eu já tenho trabalhado com familiares que têm desenvolvido codependência nas compulsões dos seus familiares por jogos, por sexo, por transtorno alimentar. Então, não envolve só a dependência química, né? E a gente precisa entender que a pessoa precisa se ver doente. O codependente, ele precisa iniciar um processo de
modificação do seu relacionamento patológico com o dependente químico e compulsivo, né? A partir do reconhecimento da sua condição de codependente. Muitas famílias têm dificuldade de assumir-se codependente, né? E a gente hoje falar de sinais e sintomas aqui, né? Claro que a gente precisa entender quais são os sinais. Quando, às vezes, as famílias me perguntam, mas como eu vou saber que eu tenho codependência? Como eu vou saber que eu estou desenvolvendo a codependência? Porque esse padrão, ele ocorre a longo prazo e que resulta em muitas perdas, né? Perda de si mesmo, perda das relações, perda principalmente da esperança. Eu tenho trabalhado com famílias que perderam a esperança, né? Então, é muito importante a gente trabalhar com o codependente, com a família, para que ele entenda esse processo, que ele precisa cuidar de si. A dependência química, ela deteriora as relações. A dependência química, ela atinge tanto o dependente, como todas as pessoas no seu entorno. E a gente precisa lidar com isso, porque muitas vezes as famílias entram num processo de negação, né? De não querer aceitar, porque isso acontece comigo, porque isso está acontecendo com a minha família, o que significa isso? Né? Eu tenho mães que, quando internam os seus filhos ou quando levam os seus filhos para o tratamento, elas me pedem para que eu devolva o filho delas. Ai, devolve, esse não é mais o meu filho, esse não é mais o meu menino, esse não é mais o marido com o qual eu me casei, ou essa não é mais a minha filha. Né? Me devolve, me traz de volta o meu filho. E muitas vezes a gente precisa entender que eu preciso entrar em realidade, né? Ter contato com essa realidade e entender que eu preciso amar agora esse sujeito, esse indivíduo que está doente e que eu preciso trabalhar dentro dessa realidade. Muitas vezes eu idealizo, a codependência está muito ligada à idealização, né, daquela pessoa que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Né? Eu já não reconheço mais o meu filho, eu já não reconheço mais aquela pessoa. E eu começo a idealizar, fantasiar, projetar nela os meus desejos, projetar nela os meus sonhos e assim por diante. Eu tô assim, quando você fala, eu tenho uma certa identidade com isso, né? Porque sempre os meus, né? Eu quanto dependente químico, até eu identificar que eu tinha um problema, Denise, foi um tempo grande. E depois que eu identifiquei, ainda eu ficava naquela negociação, né? Será que não? Acho que eu consigo mais. Acho que dá certo ainda para eu poder driblar alguma situação. Vou usar mais um pouquinho. Enfim, esse movimento, eu entendo hoje que eu adoeci muito mais a minha família do que a mim. A mim, eu tenho o meu amortecedor no uso de substância. Então, a hora que tá doendo, eu vou lá e uso, acabou. A dor é arrancada com a mão. Mas a codependência, ela é acumulativa. E quando ela é acumulativa, os sinais e os sintomas vão aparecendo. Mas antes da gente chegar nesses sinais e sintomas, pessoal, tá vendo aqui no rodapé? Olha lá, para que a sua participação nos comentários da live apareça com a sua foto, precisa se inscrever no endereçozinho que está ali, inclusive no link que você recebeu, tem um endereço azul. Você vai entrar ali, clicar, você vai fazer um cadastro muito rápido para que você a sua foto e o seu comentário sejam vinculados, que daí a gente sabe de onde quem está falando, né? E nós estamos sendo transmitidos pela minha página no Facebook do Recuperação, o meu canal no Facebook também, e aqui no YouTube.
Só o Instagram, que a gente não tem conexão com essa plataforma, mas eu acho que a inteligência artificial daqui uns dias já vai se dar conta disso, né? Mas vamos lá, então, sinais e sintomas, quando a gente fala sobre isso, é realmente... quando eu estou com um sintoma de gripe, eu tenho alguns sinais. A minha garganta começa a ficar inflamada, o meu corpo começa a ficar febril, eu tenho o meu corpo indisposto, a minha alimentação diminui, né? Eu tenho uma movimentação interna, que daí o paladar é diminuído, enfim. Esses são os sinais e os sintomas de uma gripe. Mas aí, quando se trata da codependência, que mais ou menos a doença da codependência é nascida aqui, né? E no lado emocional também, como descobrir esses sinais e sintomas? E depois que eu descubro, como que eu consigo identificar cada um e assumir uma outra questão, porque o dependente químico, quando vai no tratamento, ele é conduzido de uma maneira íntegra. E vou te falar como. Existem pessoas lá que vão cuidar do psicológico dele, existem pessoas que vão cuidar da alimentação dele, existem pessoas que vão cuidar da maneira como a medicação, a intervenção medicamentosa, ela é muito bem direcionada por um psiquiatra, enfim. Mas e você que fica na sua casa, esperando 6, 9, 1 ano ele em tratamento? Qual exercício que você tem que fazer? Qual as suas características? Porque, assim, existe uma frase que fala assim, aonde que está a minha responsabilidade? Na parte que eu queixo. Então, se você se queixa, é que você tem alguma identidade com o assunto. E agora, a Denise vai começar a falar para nós dos sinais e sintomas. É muito importante a família, né, perceber alguns sinais, depois a gente vai falar sobre o sintoma. Um dos sinais clássicos é tentar salvar o dependente químico. Tentar controlar o dependente químico. Quando você se vê querendo controlar, já fique em alerta, né? Uhum. Eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram, falando um pouquinho sobre isso. Não é porque vocês têm conta conjunta que o dependente químico vai se controlar, não é porque vocês compartilham o mesmo GPS que o dependente químico vai mudar a rota. Se ele quiser usar a droga dele, ele vai usar. Às vezes a família tem um falso controle, né? Ou fica se preocupando excessivamente, querendo controlar o uso de substância na vida do outro. Então, querer salvar a todo custo, querer de volta a todo custo o seu filho idealizado, é um grande sinal de que você está entrando num processo de codependência. Quando você começa a tomar para si a responsabilidade total sobre os atos e o problema do dependente químico, também é um grande sinal. Você começa a se responsabilizar por ele. Eu tenho uma mãe que eu trabalhei aqui, que ela começava a se responsabilizar pelo filho, que ele era um gerente de banco, inclusive, aqui na cidade, e ela, quando ele estava de ressaca ou quando ele estava sumido, ela ia ao banco e ela mentia que ele estava doente, que ele estava com febre, ela fazia isso por ele. Ela ia tomando para si as responsabilidades da vida dele, ela ia pagando as contas dele, ela começou a vender coisas para pagar as contas dele, né? Então, esses sinais já indicam por si só a codependência. Eu já estou ficando adoecida, né? Quando eu começo a me anular, quando eu começo a anular os meus sonhos, quando eu começo a anular as minhas vontades em detrimento desse indivíduo, né? Desse dependente químico, também já é um grande sinal, né? Pessoal, você que está nos assistindo, só um minutinho, Denise.
Acho que veio alguns comentários aqui que são acumulados, mas vamos lá. Eu vou organizando aqui. Você que está nos assistindo pelo YouTube, e você consegue fazer um comentário lá, sim. Tem uma abazinha do lado, onde você põe no chat, você pode tirar a sua dúvida, né? E aí, se você quiser falar de onde você está nos vendo, também é interessante, até para a gente saber onde a gente está alcançando. E eu vou pondo aqui na tarjeta essas dicas, se você quiser tomar até nota, né, Denise? Dessas dicas aí, fiquem à vontade. Isso. Perdão, Denise, desculpa. Imagina. Estamos aqui nesse bate-papo gostoso. Então, a autoanulação é um grande sinal também da codependência. Eu passo a viver em função do outro. Eu anulo os meus desejos, eu anulo as minhas vontades em detrimento do outro. Eu tenho, né, uma história, assim, eu gosto de ir dando esses exemplos, né, para a gente perceber o grande nível de autoanulação que tem na codependência. Eu tinha um paciente que, quando foi internado, né, trabalhamos ali, e parecia, aparentemente, que a mãe foi internada junto, né? Ela tinha uma viagem marcada para um lugar no exterior, que era o sonho da vida dela, onde ela viajaria com as outras 2 filhas. Era o sonho da vida dela, aquela viagem. Ela economizou para aquilo, ela se preparou para aquela viagem. E quando o filho dela foi internado porque houve uma recaída, ela não foi. Né? Ela deixou de ir, de realizar o sonho da vida dela, porque o filho estava internado. Isso porque ele estava num bom lugar, sendo bem tratado. Conversei muito com ela, que, né, a gente já tem um vínculo, que ele estava sendo cuidado, que ela podia, sim, ir fazer a viagem dela com as filhas dela. Então, a autoanulação é onde eu começo a deixar de viver a minha vida por causa do outro, e isso que muitas famílias se confundem, porque como assim? É egoísmo eu continuar vivendo, sendo que ele está internado. É egoísmo eu continuar vivendo, sendo que ele está pelas ruas. Queridos, não é egoísmo, é autocuidado. Né? Então, a codependência, ela traz esses sinais, sabe? Que as pessoas, às vezes, não têm essa percepção, né? E um outro sinal muito claro para mim, né? E quando eu converso com colegas, também é o abandono dos demais membros familiares. A pessoa fica tão obcecada e tão focada naquele familiar dependente químico que parece que ela não tem outros filhos, que parece que ela não pode almoçar ou jantar com sua família. Inclusive, Jairo, assim, eu tenho recebido irmãos de dependentes químicos, né, me enviam mensagens e chegam, né, para o tratamento, irmãos de dependentes químicos em profundo sofrimento, porque perderam os seus irmãos, seus companheiros de infância, aqueles que eles dividiam a vida, dividiam o quarto, né? Perderam para as drogas, eles também já não reconhecem mais aquele irmão, né? Eles veem os pais em sofrimento por causa daquele dependente químico, e eles sofrem muito por isso também. E eles também sentem muita raiva desses pais que os esquecem. Né? Então, tem chegado muitas queixas de irmãos de dependentes químicos relatando que, como assim? Meus pais só pensam nele, só vivem para ele, gastam fortunas nos tratamentos com ele. Né? E eu estou aqui vivendo a minha vida sem o meu irmão e agora sem os meus pais. Denise, isso não é justo. Né? Então, quando a gente começa a identificar esses sinais na família, né, de abandono dos demais familiares, de abandono, né, dos outros filhos,
porque vive só em função daquele dependente químico, acorda pensando nele, passa o dia pensando nele, não tem um outro assunto para conversar. Né? Esses irmãos sentem muito. Né? É uma mistura de emoção. Perderam seus irmãos para as drogas, né? E agora perderam o cuidado dos seus pais, porque os seus pais às vezes nem lembram mais que eles existem. Isso tem sido as queixas trazidas, e a gente precisa estar atento com isso. Isso é um grande sinal de codependência familiar, né? Onde nosso foco, nosso objetivo é só o dependente químico. É natural, né, quando temos uma pessoa adoecida na nossa família, que vai dispensar mais da nossa preocupação, do nosso cuidado. É natural que isso aconteça. O que tem acontecido é o abandono como sinal da codependência, onde eu abandono os demais membros familiares e volto toda a minha energia para aquele membro dependente químico ou compulsivo, né, que dá um trabalho, né? As mães chegam exaustas porque ele dá muito trabalho, né? Os pais perdidos, né? Então, a gente precisa entender que esse abandono dos demais familiares já não vai mais para um almoço em família, já não pensa em outra coisa, já não tem um outro assunto, é uma obsessão. Eu falo sempre que o dependente químico tem uma compulsão pela droga e o codependente tem uma compulsão pelo dependente químico. Não por ele, mas por ele usando a substância. Então, ele faz de tudo para que o dependente químico não use a droga. Ele manipula, ele mente, tanto quanto o dependente químico manipula e mente para usar. Então, a relação fica muito ruim, né? Já não tem mais uma regra, já não tem mais um diálogo, né? Tá muito ruim a relação, porque fica um vivendo em função do problema do outro. Então, é muito importante quando a família busca o tratamento, para que ela busque posicionamentos e que ela identifique esses sinais e que ela entenda que ela não vai salvar o dependente químico. Eu acho que esses sinais são muito evidentes na codependência, né? Um outro sinal é a hipervigilância. Eu estou o tempo todo vigilante, vigiando, controlando mochila, controlando gavetas, procurando drogas. Né? Abre a boca a hora que chega da balada. Abre a boca, cheira a boca, revira bolso, revira carro, estou super vigilante, toca o celular, eu já tenho taquicardia, né? Porque eu acho que aconteceu algo ruim. E então essa hipervigilância, né? Onde eu já não vivo mais. Essa é a verdade, né? Eu vivo somente em função do outro. Eu estou sempre cuidando do outro. E fica muito mais difícil quando o outro não quer ser cuidado. Né? A grande frustração é essa, né? Quando eu quero cuidar, salvar, controlar, vigiar, onde eu estou me anulando, e daí eu fico com raiva, e daí eu me vitimizo, e daí eu quero salvar de novo, e daí eu me vitimizo de novo. Por que ele faz isso comigo? Por que ele está fazendo isso comigo? E daí eu quero salvar. Daí fica nesse ciclo. E depois eu fico brava, daí eu fico perseguindo, daí eu já corto mesada, corto dinheiro, corto conta no banco, não deixo entrar em casa, não deixo pegar o carro. Fica nesse ciclo doente. Então, a codependência ela tem um traço muito doente, né? Onde o codependente ele se alimenta da dependência química. Ele não usa a substância, mas ele pensa em droga e álcool o tempo todo. Ele não usa aquela substância, mas a vida dele é pensar em como fazer com que o seu filho, o seu marido, o seu irmão não use a substância. Então, fica muito adoecido.
Um Você outro sabe que sinal só um segundinho, Tá. Denise. Você estava falando, né? Eu tive um paciente bem recentemente numa instituição, aonde cabe isso que você disse, a ponto de fazer o que quer e nessa hiper e supervigilância. Como? Ah, mas eu prefiro que meu filho use dentro da minha casa, porque eu sei, né? Porque ele vai estar seguro em casa, enfim. Esse mesmo paciente, vou te falar uma situação que ele causou. Ele deixou as filhas dentro do carro. Ele mora no Nordeste. E aí ele foi usar a substância dele, esqueceu as duas meninas dentro do carro, ficaram por 3 horas lá, dentro do carro. Esse foi uma coisa. Segunda coisa, quando o pai descobriu, quando a família descobriu, porque sempre quando a família descobre, é tipo, já está instalada há 3 anos, 4 anos a dependência química. Porque são tantas Exatamente. regulações, são tantas condições, são tantas máscaras que eu vou colocando, e são tanta gente que eu mato, né? Porque um dia eu matei o amigo no acidente, outro dia a tia morreu, outro dia a escola não teve aula. É tanta matança, assim, e aí aquilo tudo vai sendo contaminado para virar codependência. E aí o pai um dia falou Exatamente. assim: hoje eu levo a bebida para dentro do quarto, porque eu sei que ele está depressivo, mas também eu levo um antidepressivo para contrabalancear. Olha a ponto que chega o familiar de falar: meu, e aí? Prefiro que esteja em casa do que estar né, sofrendo o risco de ser uma denúncia no trânsito, bater em alguma moto, bater o carro e ser coisas piores. Será mesmo que dentro do quarto da própria casa não está sendo pior? Então convém a gente pensar sobre isso. Acho que, né, tem todo o sentido que a Denise trouxe, porque são coisas reais, são coisas que Sim. acontecem. No setting São vivências terapêutico, que a gente tem o tempo todo trabalhando nessa área, né? Para algumas pessoas parece estranho ou parece assustador, e né? Ou, nossa, isso acontece mesmo? Acontece? Nossa, acontece. Acontece muito. Olha aqui, ó. Dalva, muito obrigado de você estar aqui conosco. Dalva está falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela está dizendo que tem um filho internado lá na cidade de São Roque. Acho que até conheço algumas clínicas lá, viu, Dalva? Que bom que seu filho está internado, que bom que você entendeu também que precisava ser feita essa intervenção da internação, né? Porque a internação, ela é a última instância, aonde já foi para psicoterapia, aonde já foi para a sala de anônimo, aonde já foi compreendido, teve algum processo diferente, enfim, aí chegou no momento de internação, que é muito válido, né? O que tem para falar para a Dalva, Denise? É muito importante o processo de internação, né? As pessoas têm muito preconceito e tabu. É claro que tem clínicas e tem clínicas, né? Tem tratamentos e tratamentos profissionais e profissionais. É muito importante que você busque referências de lugares onde o seu filho realmente vai ser tratado, né? E descansa o seu coração e cuida de você. Mesmo porque, quando o seu filho sair da internação, né? Quando os filhos saem da internação e chegam nas suas casas, por isso que é importante o trabalho sistêmico, né? Porque quando o filho sai da internação, às vezes ele volta para casa e a família está do mesmo jeito, querendo salvar, controlar, tomando as responsabilidades para si, né? Querendo cuidar de tudo, hipervigilante, às vezes a família está no mesmo funcionamento, né? Eu tenho pacientes que falam: Denise, eu saí da instituição bem, né, consciente, né, não quero justificar a recaída aqui, tá bom? Mas ele trouxe isso e ele falou assim: e a minha mãe me lembrava o tempo todo de droga. Ah, não vá lá porque tem droga. Ah, Denise, eu ia buscar uma pizza e a minha mãe falava assim: não, você não pode ir lá na pizzaria porque lá tem álcool. Então, às vezes o dependente químico está em tratamento dentro da instituição e as instituições sérias trabalham muitos pontos,
né? Mas quando ele sai e ele volta para esse seio familiar, se a família não tiver estrutura, conhecimento, informação, né, de entender que a gente está junto nesse processo, né? Muitas vezes o dependente químico justifica as suas recaídas em cima do comportamento das suas famílias. Então a gente precisa fechar essas brechas, sabe? Porque se ele recair, realmente seja um problema dele, que ele vai ser tratado, que a culpa seja dele, que ele entenda isso, né? E durante a vida dele, durante o tratamento dele e o processo dele. Mas a família, quando conhece, quando é trabalhada, quando tem essa estrutura, quando ela passa a viver a sua vida, né, cuidar de si, o dependente químico também percebe. Né? E eles falam, nossa, Denise, minha mãe tá bem, sabe? Nossa, assim como tem aqueles que falam, nossa, minha mãe não entendeu nada, tem aqueles que falam, nossa, minha mãe tá bem, tô gostando de vê-la assim. Né? Então, sempre tem os dois lados. Agora, é muito importante, né, entender que na codependência, eu preciso me estruturar emocionalmente. Porque, às vezes, tem coisas mal resolvidas dentro das famílias que só veio à tona agora por causa de uma internação. A gente, às vezes, recebe o paciente dentro da internação, né, que traz problemas familiares de 10, 12, 15 anos atrás. Coisas que não foram resolvidas lá atrás, que já não havia diálogo, que já não havia uma estrutura familiar. E daí, às vezes, quando os pacientes vão para a internação, a família fica naquele desespero de tentar entender o que aconteceu. Por isso é preciso o tratamento, por isso é preciso a terapia, para entender o funcionamento dessa família ao longo dos anos. E essa família, e essa mãe, essa esposa, esse pai, se estruturar emocionalmente para que as suas próprias emoções não o traiam. Porque muitas vezes o dependente químico usa da sua fragilidade contra você. Muitas vezes o seu filho usa da sua fragilidade contra você. E você estando estruturada, você fecha isso. Ele não vai ter mais o que falar de você. Se é uma reparação que precisa ser feita, se é um pedido de perdão que precisa ser feito, vamos fazer. Mas às vezes a internação ou a gravidade da dependência química expõe toda a família. A gente acha que expõe só o dependente químico, né? Porque está à mostra, mas às vezes expõe toda a família. Né? Agora, uma família estruturada, uma família que sustenta o seu não, o dependente químico odeia quando a família sustenta o não. Sabe aquele não que você não deu a vida inteira e que agora você está dando? Eles odeiam isso, mas isso é muito saudável. Né? Porque eles vão ficar... Olha que dica que eu estou dando aí. Eles vão ficar tentando. Tem uma dica aí na tela, para você identificar um pouco mais a questão da codependência em grupo anônimo, amorexigente.org.br. Você vai colocar o seu CEP e a partir daí você vai ter acesso às reuniões muito próximas de você. Então, esse link é o link que pode salvar a sua vida e a sua família. É isso. Amor Exigente é incrível. É incrível. É um grupo que eu recomendo para todas as famílias, né? E o tratamento da codependência não é só enquanto seu filho está internado, né? O tratamento da codependência não é só quando a situação está crítica, porque às vezes o dependente químico manipula e fica aquele, sabe, aquele tempinho que está em paz, e daí a família abandona o tratamento que é dela, a mãe deixa de cuidar de si, né? A esposa deixa de cuidar de si, né? Assim como na dependência química, na codependência, o tratamento também é para sempre.
né? Dependente químico odeia quando eu falo isso. Como Pois assim é, para pois é. sempre? Sim, gente, é uma doença, é uma patologia, é uma doença que precisa de tratamento, assim como outra doença qualquer. Se eu tenho um problema cardíaco, eu não vou ao cardiologista e eu não faço todas as orientações do cardiologista ao longo da minha vida. Com a dependência química é a mesma coisa, com o diabetes é a mesma coisa, é uma doença. É uma doença, gente, que precisa ser encarada, olhada, atravessada, encarada. Não adianta pôr pano quente mais, porque chega um momento que a conta chega. Chega uma hora que a conta chega, né? E a gente precisa lidar com isso. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas? Vamos falar um Bom, pouquinho pessoal, sobre os sintomas. isso. Pessoal, Um vocês que dos estão nos assistindo. sintomas muito importantes é a angústia. Eu estou o tempo todo angustiado. Eu dependo do outro para me sentir bem. Se o outro está bem, eu estou bem. Se o outro está mal, eu estou mal. Se o meu filho está recaído, eu estou mal. Se o meu filho está melhorzinho, eu estou bem. Se o meu marido está em casa hoje, eu estou bem. Se o meu marido amanhã não está mais em casa, eu estou mal. Um dos sintomas claros é essa angústia, né? Que eu dependo o tempo todo do outro para que eu me sinta bem. Essa angústia de não saber o dia de amanhã, essa angústia, esse medo, né, de perder, que o dependente químico morra, adoeça, seja internado, essa angústia é um sintoma muito clássico dentro da codependência. O tempo todo aquele peito apertado, né? A angústia fala um pouco sobre esse aperto, né? Onde parece que eu estou aprisionado na doença do outro. Então, é um sintoma, né? Eu tenho visto muitas famílias relatando isso e muitas famílias procurando ajuda, inclusive na medicação, para aliviar essa angústia que é sentida o tempo todo, 24 horas por dia. Um outro sintoma clássico é insônia. Eu já não durmo, eu já não relaxo, eu estou o tempo todo preocupada. Eu deito na minha cama para dormir, para descansar um pouco, e eu tenho insônia, os meus pensamentos aceleram, eu fico com um monte de pensamento distorcido, catastrófico, generalizado, eu misturo muito as coisas, e eu vou tendo insônia, insônia, insônia. São sensações, sintomas que muitas vezes a gente precisa trabalhar em psicoterapia e com a ajuda de psiquiatra, né? Tem sintomas clássicos de ansiedade dentro da codependência muito fortes, sintomas muito intensos de ansiedade. Eu estou sempre projetando, né? A ansiedade fala um pouco desse excesso de futuro. Eu tô muito inquieto, sempre projetando, sempre idealizando, sempre imaginando o que vai acontecer amanhã, depois, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, o que será que vai acontecer? E aquilo vai gerando ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, é um Olha que sintoma. interessante a pergunta da doutora Miriam. As instituições estão preparadas para cuidar e orientar as famílias? Onde as famílias devem procurar ajuda para que o tratamento seja feito? É interessante isso que ela falou. E o João falou aqui, logo em seguida, que é Naranon e Alanon. Legal. É os anônimos do Sim, formato os familiar, né? anônimos. Sim. Mas a pergunta dela vem com um antecedente que fala: as instituições estão preparadas para cuidar e orientar as famílias? Eu diria, com a experiência que eu tenho, que é raro as instituições que trazem para dentro do setting terapêutico a sua participação quanto familiar. É raro acontecer isso. É raro. É raro. São pouquíssimas instituições
que tem estrutura para cuidar de famílias, né? Que tem esse coração acolhedor para cuidar dessas famílias, né? Por isso que precisa de uma investigação, né? Por isso que precisa de alguns critérios, né, dentro das instituições. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com o sofrimento do outro, né? E a gente precisa estar atento, né? E, ao mesmo tempo, também tem muito profissional bacana, instituições bacanas que, sim, né? Tem essa capacidade, né? Envolve Sim. também uma capacitação para cuidar dessas famílias que trazem demandas tão significativas, né? Tão doloridas, tão sedentas, né? As famílias também estão sedentas por informação, por conhecimento. E é muito importante pesquisar, estudar, né? Amor Exigente, né? Como o João falou do Ao-Anon, né? Esses grupos que a gente orienta os pacientes a participarem, né? Dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, né? São grupos que, sim, tratam o dependente químico e também tratam famílias. Eles também têm, né, os vínculos com os grupos de família, né? A gente não tem uma visão aberta de um tratamento sistêmico. Como eu disse lá no Sim. início, essa é a realidade. A gente acha que a gente tem que tratar o dependente químico, pôr ele lá na instituição e que em 30 dias ele está curado, né? Tem muitas famílias que já internam e na primeira ligação com o dependente químico, que eles manipulam a família, na primeira ligação, ele, tô bom, tô gordinho, tô comendo, tô medicado, quero ir embora. Muitas famílias que não têm o conhecimento acreditam, não, tá curado já. Gente, a gente precisa entender todo o processo, todo o trabalho com o dependente químico e a família precisa estar muito alinhados, entendendo todo o processo. Eu queria fazer um comentário nessa que você falou, mas aqui a doutora Miriam coloca uma outra questão. As famílias tendem a achar que o problema, a doença, é somente o dependente. Precisamos de muita orientação e conscientização. Eu acho que é a proposta, uma das propostas aqui do canal Recuperação em Foco, gente. E estamos com um site. O nosso site sobre Recuperação em Foco vai ser um painel informativo, onde você pode buscar. Inclusive, Denise, aqui já no ao vivo, já vou te fazer um convite, eu acho que você já vai aceitar. Ali, se você procura algumas sessões de psicoterapia de grupo, você vai procurar lá, Recuperação em Foco, Denise, parceira do canal, vai te atender na sua demanda. Você procura uma remoção para poder fazer a locomoção do seu ente querido até a instituição. Você vai ter ali. Você vai ter instituições parceiras e que funcionam e que fazem um tratamento humanizado. Você vai ter ali. Então, nosso site daqui a pouquinho já vai estar na rede. Só falta modular algumas coisas que vai ser bem legal. Depois eu divulgo aqui para nós na live. E a proposta da Recuperação em Foco nada mais, nada menos que isso, orientar e conscientizar tanto os familiares quanto o próprio dependente químico. E assim, Exatamente. gente, trabalhando as dependências, hoje, por exemplo, você liga o rádio lá na Jovem Pan, automaticamente você vai ouvir assim, o Brasil é bet. O que isso promove na sua cabeça? O Brasil é bet. Você vai lá ver no futebol de quarta-feira, tá escrito na borda do campo lá, o Brasil é bet. Você sabe o que significa isso? Eu fiz um vídeo justamente essa semana passada sobre isso, né? Porque está chegando muita compulsão por jogos. Eu tive paciente, Jairo, que de 14 anos, que os pais assustadíssimos levaram para o consultório, porque ele estava jogando, né? Online, os pais não tinham percepção da gravidade.
Ele estava jogando online. Ah, tá no quarto, tá em casa, tá lá no quarto, no joguinho dele. Tá. E eu, 14 anos, né, nos jogos. E teve um final de semana que os pais promoveram um passeio com primos, com familiares, numa chácara linda, com piscina, cavalo, lago, né, e várias recreações, e não tinha sinal de internet. E o menino de 14 anos, já, ele teve um surto que 4 adultos não seguravam, que ele teve um surto psicótico, porque não tinha internet lá na chácara e ele tinha que jogar. Então, nós estamos vivendo tempos compulsivos, tempos doentes, e as famílias precisam estar muito atentas com as suas crianças, né? Isso é assunto para uma outra live, né? Com toda certeza. Isso é assunto para uma outra live, porque a gente está entrando num momento de tempos compulsivos. Né? Eu tenho trabalhado compulsão sexual, compulsão por pornografia, né? Compulsão por jogos, muitas compulsões, né? E muita codependência. Pais perdidos e com sintomas de ansiedade, depressão, gravíssimos, angústia, né? Sintomas muito relevantes que precisam ser observados. Né? A codependência envolve muita culpa, né? A codependência envolve uma exaustão emocional. Eu acho que esse é um dos sintomas mais claros, assim, para mim. As pessoas estão muito cansadas, as famílias estão muito cansadas, muito exaustas. E eu sempre falo assim, enquanto você não entender que a dependência química é uma doença, você vai levar tudo para o pessoal. Tudo que o seu filho ou o seu marido fizer para você enquanto ele estiver no uso, você vai levar tudo para o pessoal e vai ficar extremamente exausto. Porque sim, mãe, ele vai fechar a porta e ele vai sair usar a droga dele. Você pode chantagear porque você faz isso. Você pode trancar a porta para ele não sair, ele vai sair. Né? Quando ele está na adicção ativa, é tudo em detrimento da substância. E as famílias não entendem esse funcionamento da doença e ficam nesse desespero emocional, nessa exaustão emocional, né? De que já não consegue mais salvar, de que já não consegue mais fazer nada pelo outro. Né? E o que eu quero dizer é que você precisa de cuidado, mãe, pai, esposa, de posicionamento, sabe? De pensar em você, de voltar a sonhar, a sorrir, a viver, a ter contato com seus amigos, a ter contato com a sua família, com os seus outros filhos que não são dependentes químicos. Dalva, onde eu posso falar, né? Não sei qual que é a sua dúvida. Aqui embaixo, na tarjetinha que está rodando aqui embaixo, a nossa equipe está disponível para maiores informações sobre nossas frentes de trabalho. E aí tem o WhatsApp. Você pode acionar esse WhatsApp. E aí daqui a pouco também eu vou divulgar o @ da Denise, que você também pode acessar lá no canal da Denise no Instagram para tirar suas dúvidas. Então, Dalva, você que está com seu filho lá na internação, parabéns pelo seu posicionamento, com toda certeza, né, a tua escolha na clínica também é muito importante, que tem muitas pessoas que fazem essas escolhas no toque de caixa, eu falo, né, a caixa tá tocando aqui, o negócio tá acontecendo, vamos colocar aqui a primeira que eu vi. Gente, tomem cuidado, porque sabe aquelas notícias do Fantástico? Elas são realmente verídicas. O teu filho pode estar exposto a uma série de detalhes ruins e não está sendo colocado para ele a oportunidade de aprender sobre a doença, nem pedagógica e muito menos inter e multidisciplinar.
Então, na busca da sua clínica, você precisa fazer uma investigação interessante. Né? Faça, no mínimo, algumas perguntas, vá conhecer o estabelecimento que vai, durante um tempo, um recorte de tempo, vai hospedar o seu filho naquele lugar. E no mínimo de respeito e cuidado precisa ter sido. Né? Então, acesse o nosso canal, tem as nossas redes sociais também. Daqui a pouco eu divulgo o canal da Dalva, da Denise. E assim, né, gente? Eu acho que falar sobre sinais e sintomas da codependência é algo que nos dá muitos pensamentos borbulham, né? E é um Sim, caminho a muito gente está mais... numa live de 1 hora, né, Jairo? E a gente vai explanando aqui, a gente não necessariamente se aprofunda nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está trazendo informação. E, ao mesmo tempo, é Sim. importante que, enquanto família, né, hajam reflexões sobre isso. Porque uma coisa que eu tenho percebido, Jairo, assim, todo codependente, ele parece muito forte, né? Ele vai, ele Eu acho que a faz, Dalva ele está querendo... acontece, né? Ele resolve, ele corre, ele tem o controle, a fantasia do controle, mas, na verdade, todo codependente se sente muito indefeso, né? Essa luta, essa prova, esse ter que ser forte, na verdade, esconde algo muito mais profundo, que eu não tenho que ser nada. Quando eu sou forte, eu sou forte. Quando eu tenho que provar que eu sou forte, que eu dou conta, na verdade, tem um sentimento, a psicologia explica isso, né? De um sentimento de sentir muito indefeso contra tudo aquilo, né? O codependente, né? Ele controla, ele quer tomar conta, ele quer salvar, mas na realidade o codependente ele que é controlado pelo vício e pelo comportamento do dependente químico. Enquanto ele não admitir isso, ele vai ficar querendo controlar. Quer controlar, quer salvar, quer, né, fica vigiando, fica cuidando. Quando ele percebe que, na verdade, esse controle dele é falso, que eu não controlo ninguém, eu não mudo de ninguém, eu não tenho responsabilidade sobre ninguém, né? E quando ele percebe, e aí que começa o tratamento do codependente, quando ele percebe que, na verdade, ele está sendo controlado pelos vícios e pelos comportamentos do dependente químico. Quando entende isso, inicia um processo terapêutico. Quando ele deixa esse controle sobre o outro e entende e assimila que ele está sendo controlado pelo vício e pelo comportamento do dependente químico, começa um processo terapêutico do codependente. Quando ele se vê indefeso, quando ele assume a sua fragilidade diante daquela substância, quando ele entende que ele não tem controle nenhum sobre o dependente químico, né? Porque o dependente químico vai mudar quando ele entrar no tratamento, quando ele fizer terapia, quando ele tomar medicação, quando ele for para uma internação, quando ele frequentar os grupos de NA, quando ele quiser mudar, não quando eu acho que ele tem que mudar. Isso só reflete, né, a minha fragilidade, coisas que eu não quero ver em mim enquanto família, a autoestima da família ferida, a imagem da família ferida, né? E fica pondo panos quentes e não quer que ninguém saiba, que a sociedade não saiba, que a família não saiba. Tá mentindo para quem? Né? Então, toda família codependente precisa entender isso. Tá mentindo para quem? Tá querendo esconder o quê? Tá tudo às claras, todo mundo sabe que seu filho é dependente químico, que seu marido é dependente químico, todo mundo vê comportamento, né? Então, quando eu entendo que eu preciso lidar com as minhas fragilidades enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto família, que a autoestima da família fica muito ferida, né? Mas quando eu entendo
que eu posso, sim, cuidar de mim, reverter isso, né? E que eu estou achando que eu estou controlando, mas quem, na verdade, está sendo controlado sou eu, aí começa o tratamento da codependência. Aí a gente tem uma linha de trabalho, de aceitação, de humildade, sai da negação, sabe? A negação, o dependente químico tem a negação porque ele acha que ele controla, que ele não é doente, mas a família também nega, né? Quando eu aceito, não, eu tenho um problema aqui, eu preciso olhar para isso. Eu preciso atravessar isso. Chega de fugir, de me esconder, de negar, de fazer de conta que não está acontecendo nada, porque eu tenho vergonha. Né? As famílias têm vergonha. Muitas famílias se fecham, muitas mães se trancam, né? Porque sente vergonha, né? E isso está muito ligado ao estigma, ao preconceito que há dentro da dependência química. Né? Quando eu entender que hoje, né, o maconheiro não é mais só o preto pobre, né? Que isso está em todas as classes sociais, isso está em todas as classes sociais. Gente, eu atendo pessoas pós-graduadas, né? Eu sempre falo que a inteligência, o cognitivo preservado não salva ninguém da dependência química. Eu preciso trabalhar a inteligência emocional, né? Porque senão não teríamos médicos, né, anestesistas, veterinários, advogados, psiquiatras. Dependentes químicos são super inteligentes, né? Essa doença tem afetado todas as classes sociais e família nenhuma hoje mais, né? Aqui quase em 2025 precisa ter vergonha, né? De que tem um Pois dependente é. químico dentro de casa, É né? isso. É encarar a realidade. Eu acho que todo tratamento, né? Falando um pouco dentro da linha da psicologia, todo tratamento é contato com realidade. Enquanto eu estou fugindo de realidade, enquanto eu estou negando, enquanto eu estou mentindo para mim mesmo, não tem tratamento. É interessante você falar sobre isso, porque é o raciocínio da linha terapêutica sobre o olhar do dependente, mas também sobre o olhar do codependente. Enfim, já assumimos aí quase 1h10 de live, né? Eu acho que foi muito bacana. É a primeira de muitas, viu, Denise? Sinta à vontade para ficar aqui com a Estamos gente. juntos. Traga outros profissionais para a gente discutir aqui, fazer uma mesa redonda, né? O intuito também Com dessa certeza. plataforma que está quase aí pronta é a gente fazer um bate-papo aí pelo menos uma vez por semana dentro da plataforma, com outros integrantes, com outra perspectiva, de repente um médico, psiquiatra, que também tem uma leitura sobre o tratamento individualizado, né? Um psicoterapeuta, e eu vou conduzindo tudo isso, então é interessante a gente trazer material para o canal, e você vai vir com toda certeza novamente aqui com a gente. Pessoal, quero agradecer esses momentos, né? Seja um parceiro do Recuperação em Foco. Ah, Jairo, como que eu posso ser um parceiro? Lá na nossa vinheta é escrito assim, tem um espaço assim, seja um parceiro. Se você quiser divulgar a tua clínica, acesse o canal Recuperação em Foco, tem outras mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram e até mesmo pelo WhatsApp. Venha conversar comigo, com a nossa equipe, de repente a gente pode atender o seu pedido para uma parceria. Né? A gente tem vários vieses de orientação, de prevenção e, acima de tudo, de informação para dar para vocês. Né? Então, eu quero agradecer por mais um dia, né? A gente invadir aí a sua telinha, para você que, né, ficou com a gente aqui até agora. Né? Vou divulgar o canal da Denise também para vocês. Olha a Miriam agradecendo aí também o tempo daqui. O canal da Denise é esse aqui, gente. Denise.orejana. Vai lá, dá um direct, né? E conversa com a Denise.
Por mais que Sim, esteja lá em gente, Sorocaba. estou disponível, o que eu puder ajudar, né? Eu acho que eu sempre falo, né, que a nossa profissão é um farol, né? Como psicólogos, terapeutas, psiquiatras, a gente precisa ser um farol, né? Às vezes as pessoas estão perdidas nesse mar escuro, e a nossa profissão tem essa missão, né, de ser um farol que leva informação, conhecimento, ajuda, mas nunca fazer por você. Tem É a isso. sua parte. É isso. Pessoal, grande abraço. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana teremos um outro evento aqui. Vou trazer 2 psicólogas para a gente trabalhar um pouco mais. 2 médicas, desculpa, 2 médicas psiquiatras, para poder discutir um pouquinho mais sobre a questão medicamentosa, intervenções baseadas nessa evolução também no processo medicamentoso. Denise, obrigado. De nada. Queria que você falasse agora uma frase que te ajuda muito e para ajudar essas famílias aqui. Uma frase, um pensamento, só para a gente fechar. Uma frase que me ajuda muito é algo que eu gosto muito pessoalmente, não é uma frase, né, mas é um pensamento que é muito importante estar em movimento, né? Quando estamos parados, paralisados, magoados, né? Não crescemos e não prosperamos. É muito importante estar em movimento, mesmo que seja de pouco em pouco, de passinho em passinho. Procure ajuda, procure estar se movimentando, olhando para você, olhando para a sua história, né? Muitas vezes a mágoa, a má água, nos deixa paralisados, doentes, né? Então, eu gosto da palavra movimento, estar em movimento. A vida é estar em movimento. É isso. Pessoal, muito obrigado. Estamos juntos. Segue a gente lá no canal Recuperação em Foco. Toca o sininho para você receber as notificações do YouTube. Obrigado, Denise. Um grande abraço. Grande E abraço. fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.